Você já se perguntou por que Deus permite o sofrimento na vida de quem o ama? Se Deus é amoroso e justo, por que enfrentamos dor, perdas e desafios tão difíceis? Como podemos conciliar nossa fé com as provações que abalam nossas emoções e crenças? E, acima de tudo, qual é o propósito disso tudo? Será que há um sentido maior por trás das lágrimas e das dificuldades? Muitos cristãos lutam com essas perguntas. Em meio às dores da vida, é fácil questionar a bondade de Deus ou até mesmo duvidar de sua presença. Mas a Bíblia não ignora o sofrimento. Pelo contrário, ela oferece respostas profundas e encorajadoras que podem transformar nossa visão sobre a dor. Neste vídeo, vamos mergulhar nas Escrituras para entender o papel do sofrimento na vida cristã e como ele pode nos levar a um crescimento espiritual poderoso. Se você já questionou sua fé em meio à dor ou busca respostas para encontrar sentido em seus desafios, este estudo é para você. O sofrimento é uma realidade inevitável na vida humana, mas como cristãos, somos chamados a enxergar as provações através das lentes das Escrituras. Ao longo da história bíblica, vemos homens e mulheres de Deus enfrentando desafios imensuráveis, mas encontrando propósito e redenção em meio à dor. O sofrimento não é um acidente, nem um capricho do destino. Ele é, na verdade, um instrumento divino para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos conduzir a um relacionamento mais profundo com Deus. A Bíblia não apenas reconhece o sofrimento, mas também nos ensina como enfrentá-lo com esperança e perseverança. Em Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 4, o apóstolo Paulo escreve: Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Observe como Paulo não minimiza a dor, mas revela um propósito divino por trás dela. As tribulações não são meros obstáculos, elas são ferramentas de Deus para nos ensinar paciência, fortalecer nossa fé e nos encher de esperança inabalável. Mas como desenvolver essa perspectiva? A resposta está em compreender que o sofrimento é temporário, enquanto os frutos espirituais que ele produz são eternos. Quando enxergamos nossas dores sob essa ótica, passamos a encará-las não como punições, mas como oportunidade de crescimento espiritual. Assim como o ouro é purificado no fogo, nossa fé é aperfeiçoada através das provações. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4 nos ensina: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Note a profundidade desse ensinamento. As provações não são apenas testes, mas processos de refinamento que nos tornam maduros e íntegros espiritualmente. Ao invés de encarar as dificuldades como sinais de abandono divino, devemos vê-las como oportunidades de amadurecimento na fé. Esse processo de refinamento é doloroso, mas necessário. Pensem como o ouro é submetido ao fogo para que suas impurezas sejam eliminadas. Da mesma forma, Deus permite que enfrentemos dificuldades para remover de nós tudo o que nos impede de crescer espiritualmente. Nesse processo, aprendemos a confiar em Deus não apenas nos momentos de alegria, mas principalmente nas tempestades da vida. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que encontraram propósito em meio ao sofrimento. Essas histórias não são meras narrativas antigas, mas exemplos vivos de como Deus trabalha através da dor para cumprir seus planos. Um dos exemplos mais profundos é o de Jó. Ele perdeu tudo: sua família, sua saúde e seus bens, sem receber uma explicação direta de Deus. Seus amigos tentaram atribuir culpas, mas Jó manteve sua integridade, mesmo em meio à dor e à dúvida. Em Jó capítulo 1, versículo 21, ele declara: O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Essa frase não é apenas um lamento resignado, é uma declaração de fé inabalável. Jó nos ensina que, mesmo quando não entendemos o motivo do sofrimento, podemos confiar no caráter justo e amoroso de Deus. Sua história nos mostra que Deus não está ausente em nossa dor, mas presente, nos sustentando e nos moldando através dela. José é outro exemplo poderoso. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, foi injustamente acusado e preso no Egito. Mas, ao invés de se revoltar, José confiou no propósito de Deus. Anos depois, quando reencontrou seus irmãos, ele declarou: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Gênesis capítulo 50, versículo 20.
A história de José nos ensina que, muitas vezes, o sofrimento é uma preparação para algo muito maior do que podemos imaginar. Se ele não tivesse sido traído, jamais teria se tornado governador do Egito e salvado sua família da fome. Deus transformou a dor de José em uma bênção para muitos. O apóstolo Paulo enfrentou perseguições, prisões e enfermidades, mas encontrou propósito em cada dor. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, ele compartilha o que Deus lhe disse sobre seu espinho na carne. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ao invés de reclamar, Paulo declarou: portanto, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Sua vida nos ensina que o sofrimento não apenas fortalece nossa fé, mas também serve como um poderoso testemunho de confiança em Deus. Como podemos aplicar essas lições em nossas vidas hoje? A primeira atitude é mudar nossa perspectiva. Ao invés de perguntar por que eu, devemos questionar: o que Deus quer me ensinar através disso? Essa mudança de mentalidade nos ajuda a ver o sofrimento não como punição, mas como um processo de crescimento. A segunda atitude é permanecer firmes na palavra de Deus. Durante as provações, é crucial nos lembrarmos das promessas divinas e buscarmos conforto nas Escrituras. Assim como Jesus enfrentou a tentação no deserto com a palavra de Deus, devemos usar as Escrituras como nossa arma espiritual contra as dúvidas e o desespero. O sofrimento faz parte da caminhada cristã, mas ele não é o fim. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo nos lembra: tenho para mim que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa esperança na eternidade nos fortalece para suportar as dores temporais deste mundo. Se você está passando por um momento de dor, lembre-se de que Deus não se esqueceu de você. Ele está ao seu lado, moldando sua fé e preparando um propósito maior. Gostou desse estudo bíblico? Deixe seu like e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de esperança. Inscreva-se no canal para mais reflexões bíblicas profundas. E nos comentários, compartilhe como você encontrou sentido em meio ao sofrimento. Que sua fé seja fortalecida e sua esperança renovada. Até o próximo vídeo.